Bom dia, queridos. Shalom, graça e paz. Estamos iniciando mais uma live nessa manhã. E eu creio que Deus tem algo. Bom dia, Carlos Fulan, Iliana. Shalom. Estamos iniciando mais essa live diária. Eu tenho certeza que hoje Deus tem uma palavra ao seu coração. Bom dia, Newton. Deus abençoe. Shalom. Vocês que já chegaram, compartilhe com 1, 2 ou 3 amigos seus. Amém. Eu creio que nesse dia de hoje, Ellen, Deus abençoe, bom dia, seja bem-vinda. Muito bom estarmos aqui mais uma manhã. Esse é o dia que Deus fez para nos alegrarmos nele. Não é um acidente, mas é um plano estabelecido por Deus. A palavra do Senhor nos diz que os nossos dias foram contados e determinados por Deus. Por isso Moisés diz: ensina-me a contar os meus dias, Senhor. Davi dá um grito dizendo: guia-me pelos caminhos eternos, vê se há em mim algum caminho mau. Bom dia, Amanda. Deus abençoe. Bom dia, Mary. Deus abençoe cada um de vocês. E nós vamos orar agradecendo a Deus pela bênção de estarmos aqui com vida, saúde e com essa perspectiva. Bom dia, Beatriz. Amém. Com essa perspectiva de um futuro em Deus, sabendo que aquele que nos guardou é aquele que nos guia, e aquele que diz para nós nessa manhã, em Jeremias 29:11, eu é quem sei os planos a respeito de vocês. Planos, projeto, ele diz, eu tenho planos de paz. Não é planos de lhes fazer mal, plano de lhes dar um futuro e uma esperança. Olha que coisa linda. Deus está dizendo, eu não estou em guerra com você. Não estou em guerra com você. Eu tenho planos de fazer o melhor para a sua vida. Bom dia, Roberto. Claudinete, bom dia. Shalom, shalom a todos. Então é muito lindo a gente ver essa perspectiva do amor de Deus, da graça. A graça que é maior que a vida, é melhor que tudo. Essa graça que nos alcança. Essa graça que está fundamentada no amor de Deus através de Cristo Jesus. Que o apóstolo Paulo em Romanos 8 diz, quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem vai nos separar? Essa coisa de Deus nos dar tudo. Tudo dado por nada a quem nada merece. É um movimento do seu amor na nossa direção. E é por isso que nós acordamos nessa manhã e hoje eu quero levar você a uma perspectiva de experimentar sonhar nessa perspectiva de Deus. Ou seja, não apenas os seus próprios desejos que você chama de sonho, mas sonhar na perspectiva daquele que tem uma história construída, planejada para a sua vida. Conseguir crer e confiar em Deus acerca do seu futuro, dos seus próximos passos, confiar nele. Bom dia, Diná, bom dia, Ana Rosa, e nós vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado porque o teu amor tem nos alcançado e se renovou nessa manhã. A tua graça, se renovou a tua misericórdia,
foram renovados na nossa direção. Obrigado porque o teu amor por nós, ele não tem nada a ver com aquilo que nós fizemos por ti. Ele tem a ver conosco, ele tem a ver com nossas próprias vidas. O Senhor nos amou, o Senhor decidiu nos amar. O Senhor tem planos e projetos para nós. O Senhor derramou tudo por nada, a quem nada merecia. E nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, porque sabemos que aquele que nos deu tudo, quando não tínhamos nada, ele vai completar nas nossas vidas aquela obra que ele começou. Que nessa manhã o teu Espírito nos revele o que está por trás da letra. Nós queremos ir além, Senhor, e queremos mergulhar no teu Espírito de revelação, para que a tua palavra nos conduza, a tua palavra nos renove, e pelo teu Espírito, Pai, nós possamos colher vida, nós possamos receber vida nessa manhã, pela tua palavra. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos meus irmãos que já está aqui, eu abençoo a nossa nação, eu abençoo o Brasil, abençoo Avaré e as demais cidades aqui conectadas, as famílias. Eu abençoo a tua igreja, Pai, e eu declaro sobre a vida da Macéia o romper de um grande avivamento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Glórias ao teu nome. Amém. Bom dia, Lúcia. Sejam bem-vindos, cada um de vocês. E eu gostaria que cada um de vocês que já chegou, Solange, se vocês puderem compartilhar com mais um, dois ou três, apertar esse coraçãozinho aí, porque à medida que você aperta esse coraçãozinho, a plataforma vai mandando mensagem para aqueles que estão online, avisando que nós estamos nessa live. E eu quero hoje falar um pouco sobre experimentar sonhar na perspectiva de Deus. Existem algumas coisas que nós chamamos de sonhos e que elas, na verdade, são desejos. Nem todo desejo é um sonho na perspectiva de Deus. E alguns desejos podem nos levar à própria destruição. Mas quando nós sonhamos na perspectiva de Deus, a palavra dele diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. E eu só consigo experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida quando eu passo por uma renovação da forma de pensar. Então, sonhar na perspectiva de Deus é também passar por uma renovação da nossa mente, é passar por uma transformação da nossa própria vida. Bom dia, pastora Marici, bom dia a todos os irmãos que foram chegando. O capítulo 10 do livro de Hebreus, ele diz: não lanceis fora, versículo 35, a vossa, não lancei fora, pois, a vossa confiança, pois ela tem grande recompensa. Não lancem fora a confiança de vocês no Senhor, pois ela terá grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, e aqui está o segredo, depois de fazer a vontade de Deus, vocês alcancem a promessa que Ele fez. Então, quando vocês fizerem a vontade de Deus, vocês alcançarão a promessa de Deus, pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então, olha o segredo de sonhar na perspectiva de Deus, depois de ter feito a vontade de Deus.
depois de ter feito a vontade de Deus, vocês vão alcançar aquilo que ele prometeu. Então veja que Deus ele tem compromisso com a sua palavra. Deus ele tem compromisso com o que ele promete. Deus tem compromisso na construção de algo para você que vai muito além daquilo que você imagina. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele nos mostra que sonhar na perspectiva de Deus é se envolver na construção de um reino que está muito além dos meus desejos, das minhas particularidades, é algo muito mais grandioso, é muito mais além daquilo que eu possa imaginar na minha perspectiva diária, dos meus desejos, das minhas vontades personalizadas, daquilo que está colocado apenas dentro de mim mesmo. Ele diz, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Qual é o contexto desse todas as outras coisas? O contexto desse todas as outras coisas é: não andeis ansiosos com o que vocês vão vestir, não andeis ansiosos com o que vocês vão comer, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, não andeis ansiosos com nada. E aí ele exemplifica ainda, ele diz, olha os lírios, uma ervazinha tão efêmera que nasce de manhã e à tarde já murchou, nem Salomão se vestiu como elas. Olhem as aves do campo, elas não tecem, elas não juntam, não trabalham, mas elas comem, o Pai alimenta elas, e nenhuma delas cairão, sem que o Pai permita. Se o Pai faz isso com a ave, quanto mais com você, que tem um valor inestimável, porque por você o Pai sacrificou a vida do próprio Filho para lhe resgatar. Então, quando nós imaginamos a perspectiva do reino, ela é muito maior do que os meus desejos pessoais. Porque, como eu disse para você, às vezes aquilo que nós chamamos de sonho é um caminho de destruição, porque ele é baseado apenas em desejos, obstinações, algumas situações extremamente egocentristas, antropocentristas, aonde eu viro o centro de todas as coisas, e esse caminho, a palavra de Deus diz, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim são caminhos de morte. Então, algumas coisas que nós chamamos de sonhos, elas são apenas obstinações, elas são apenas desejos incontroláveis que podem nos levar à destruição. Quando eu sonho na perspectiva de Deus, o que eu estou me envolvendo? Eu estou me envolvendo numa construção muito maior. Eu estou me envolvendo em algo que vai muito além daquilo que sou eu. Estou me envolvendo em algo corporativo, em algo que traz um benefício muito maior para todos. Então, sonhar na perspectiva de Deus é abrir mão daquilo que muitas vezes são as minhas obstinações e confiar que aquele que me salvou, aquele que me resgatou do inferno, ele tem uma construção de uma vida muito maravilhosa para mim. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, ou seja, infinitamente mais do que eu penso, do que eu desejo, do que eu busco, ou seja, muito além, segundo o seu poder que opera em nós. E que poder é esse que já opera na sua vida? O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É um poder maior do que o poder que foi usado na criação, é o poder da ressurreição. O poder da ressurreição já opera em você, já opera na minha vida, já opera na vida de cada um de nós. O salmista no Salmo 84, no versículo 12, ele diz, o Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado é o homem, é a pessoa, é aquele, é o ser humano que em ti põe a sua confiança. Feliz é o ser humano que põe em ti a sua confiança. Então, sonhar na categoria de filhos de Deus é ter sonhos que vão além dos nossos interesses pessoais. Eles vão muito além. Em Cristo, quando nós realmente começamos a sonhar, nós pensamos coletivamente e não independentemente.
Ou seja, os sonhos agora, dentro dessa perspectiva do reino, eles não são mais coisas personalizadas ou personificadas, mas são coletivos. E dentro desse processo coletivo, Deus sabe quais são os anseios do seu coração. E por isso que o salmista diz no Salmo 37, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, a influência do reino em nós fará com que estejamos envolvidos em planejamentos e sonhos que envolvem tocar pessoas com o amor que recebemos do Pai. Então, guarde essa palavra para hoje. Essa é a palavra rema de hoje. A influência do reino em nós, a influência do reino de Deus em nós, fará com que estejamos envolvidos em sonhos, em planejamentos que envolvem tocar pessoas com o amor que recebemos do Pai. Ou seja, aquilo que nós estamos envolvidos vai além do que satisfazer a mim próprio, mas também vai para tocar em outros. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida vai mudar a sua família, vai mudar o seu ambiente de trabalho. Aquilo que Deus tem para fazer por você e através de você, pense nisso. Aonde Deus lhe colocou, a glória dele pode trazer luz nas trevas de muita gente. A vida que pulsa em você pode mudar a morte do ambiente onde você está. Olha, o salmista no Salmo 84, ele fala algo tão tremendo e ele diz, bem-aventurado o ser humano, ou seja, os homens cuja força estão no Senhor e em cujo coração estão os caminhos mais altos. Ou seja, os caminhos daquele que está esperando em Deus são mais altos do que os caminhos daqueles que estão fazendo uma trajetória extremamente egocentrista, uma trajetória dentro das suas pulsões e desejos, que nem sempre suas pulsões e desejos, se satisfeitas, vão gerar vida em você e ao seu redor. Muitas vezes, aquilo que nós chamamos de sonho, que está relacionado não ao reino, mas às nossas pulsões, podem gerar uma destruição. Então, por exemplo, às vezes, uma pulsão, um desejo desenfreado por um relacionamento, se ele é atendido, pode destruir uma família, pode destruir um casamento, podem destruir tantas situações. E aquilo que muitos chamam de sonho, na verdade, estão relacionados a pulsões e desejos de uma alma que ainda não nasceu de novo. Mas o salmista aqui ele está dizendo, bem-aventurado, feliz, são aqueles cuja a força está no Senhor e o coração, e em cujo coração estão caminhos muito mais altos. No meu coração estão os caminhos mais altos. Isaías 55, o Senhor diz, meus caminhos são mais altos que vocês, e os meus pensamentos mais altos do que os de vocês. E ele diz, o qual passando, olha, essa pessoa que começa a sonhar na perspectiva do reino, quando ele passa pelo vale de Baca é o vale do mau cheiro, é o vale aonde a morte está reinando. Então, quando você passa pelos lugares mal cheirosos, quando você passa pelos lugares onde a morte está reinando, e talvez nesse momento o vale de Baca para você é o ambiente onde você trabalha, o vale de Baca para você é o ambiente onde você vive, o vale de Baca para você é o ambiente onde você congrega. São lugares e situações que estão pulsando morte. E o Senhor diz, o homem que confia no Senhor e em cujos o seu coração, os seus pensamentos são mais altos porque eles alcançaram a vontade de Deus e agora estão sonhando na perspectiva de Deus, vão passar sim, vão passar por esses lugares. Por quê? Porque agora a sua vida é um instrumento de transformação e passando por esses lugares, olha só, fazem dele
um lugar de fontes. Fazem desse lugar de seca, de fedor, de mau cheiro, desses lugares onde a morte está pulsando, faz deles um lugar de fonte. E eu quero hoje profetizar sobre a sua vida nessa manhã. Deus vai fazer romper fontes através da sua vida, aí na sua casa, na sua família, no seu lugar de trabalho, no seu lugar de relacionamento, aonde você tem visto morte. Ontem na nossa live eu falava que muitas vezes o crente, quando ele não tem essa perspectiva do reino, muitas vezes ele está lá num lugar do mau cheiro, onde a morte já está pulsando e orando para Deus destruir os ímpios que estão lá. E ainda não se tocou que a esperança daqueles ímpios que estão em trevas é a luz que brilha em você, é a vida que flui em você. Mas se você não sonha na perspectiva do reino, você não consegue ter uma visão coletiva, você consegue apenas ter uma visão individualista, onde tudo está relacionado a você. Escute, a cruz, ela não abre portas para que você triunfe. A cruz abre porta para que você receba vida, e vida abundante. Então é essa vida que transborda. Então a cruz de Cristo, ela não é um amuleto para suas conquistas pessoais, mas ela é uma porta para a vida, e a vida em abundância, e a vida tem dentro do seu bojo tudo, é vida vencendo a morte, é vida vencendo as trevas, é luz vencendo as trevas. Então, através da sua vida, você pode transformar os vales de Bacas em fontes. Isaac, ele achava fonte no deserto, no lugar de morte, ele achava fontes, e quando brigavam por ela, ele dava as fontes. Ele pode ficar com a fonte, você está em Sitna, fica com ela. Ele não brigava pelas fontes, por quê? Porque ele sabia que o Senhor tinha na vida dele uma unção para achar poços de águas no deserto. Há uma unção na sua vida para tirar vida no meio da morte, para arrancar do meio da seca fontes de vida. E não é só para descedentar você, mas é para fazer um caminho de bênção por onde você passar. E eu quero declarar que a sua vida, ela será um testemunho, a sua vida deixará um legado, você vai deixar um legado por onde passar. E se você hoje dizer para Deus, Deus, eu não quero mais sonhar na minha perspectiva personalista, eu não quero mais sonhar na perspectiva dos meus desejos, das minhas pulsões, eu não quero mais sonhar na perspectiva daquilo que são desejos desenfreados da minha alma, eu quero sonhar na perspectiva do reino. E hoje eu quero levar à cruz a minha vontade, para que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja feita na minha vida. Por quê? Porque quando nós estamos dentro dessa perspectiva, nosso caminho se torna um legado. Você vai deixar um legado, porque você vai viver e deixar vida, você vai viver e produzir vida, você vai usufruir e fazer muitos a usufruírem. Ou seja, nessa perspectiva, você vai começar a olhar para os ambientes de morte onde você está, como uma perspectiva de gerar vida naquele lugar, e não mais morte. Então até a sua oração vai mudar, porque eu vejo muitos crentes dizendo, Deus, mexe com aqueles ímpios onde eu estou, mata eles, ou seja, eles já estão mortos, eles não precisam de uma oração para que matem mais eles, eles precisam de uma oração para que alguém leve vida para eles. E talvez você não imagine, você não se tocou ainda, que o instrumento de luz, de vida é você, desde que você comece a ter uma renovação de mente. Romanos 12, 2, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. A influência do reino em nós vai fazer com que estejamos envolvidos em sonhos e planejamentos que envolvem tocar pessoas, com o amor que nós recebemos do Pai. Uau! Então, quando eu começo a sonhar nessa perspectiva, eu passo a ter uma visão diferente. Olha só, passando por esse vale seco, por esse vale do mau cheiro, fontes vão jorrar, e a primeira chuva vai cobrir de bênção esse lugar, e eles vão sempre
aumentando. Agora, olha o segredo. Aquele que produz um legado por onde passa, a Bíblia diz, vão aumentando de força em força, e cada um deles aparece perante Deus em Sião. Ou seja, aquilo que você deixa não tira de você, aumenta. Olha a perspectiva do reino. Quanto mais eu reparto, mais eu tenho. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto eu mais entrego, mais eu tenho. Por quê? Porque a vida que pulsa em mim, que começa na cruz, é uma vida abundante. Uau! Então, ouse sonhar na perspectiva do reino. Primeiro, entregando os seus planos ao Senhor. Provérbios 16:3 diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Hoje, você consegue entregar todos os seus planos, você consegue entregar todo o seu planejamento nas mãos do Senhor. Consagrar é entregar, é realmente deixar na mão. Quando eu consagro, eu não posso pegar de volta. Quando algo é consagrado, eu não posso tomar de volta, porque se eu consagrei, eu entreguei. Se eu consagrei algo a Deus, é dele. Você tem a consciência do que é consagrar os seus planos? Deus, eu tenho planos, mas os teus são melhores do que os meus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Uau! Sonhar na perspectiva do reino vai muito além do que buscar os meus desejos. Sonhar na perspectiva do reino vai muito além do que viver as minhas pulsões desenfreadas da alma, que eu chamo de sonho e não passam de desejos de uma alma que ainda não foi regenerada, que não foi transformada. Quando eu sonho na perspectiva de Deus, eu toco pessoas, eu toco ambientes, eu deixo legado. Aquilo que Deus faz na minha vida transborda a vida onde eu passo. Ou seja, o que Deus vai fazer na sua vida vai trazer uma alegria muito grande para você, mas também vai trazer uma alegria aonde você está. Bem-aventurado, feliz é o ser humano que confia no Senhor, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele bênçãos. É transformar um lugar, é transformar ambientes, é transformar pessoas, é tocar, porque para isso o Senhor nos chamou. Então eu já não passo a ter um pensamento totalmente ligado em mim, eu passo a ter um pensamento coletivo. Eu não tenho um pensamento individualista, eu passo a ter um pensamento coletivo. Por quê? Porque agora eu estou envolvido em algo muito maior, eu estou envolvido no reino. Eu estou buscando o reino. O reino é muito maior do que aquilo que eu falo, do que eu penso, do que eu imagino, do que eu sonhei. Então eu entro numa perspectiva muito maior, sabendo que a vontade de Deus para mim é boa, perfeita e agradável. Então, entregando os meus planos ao Senhor, é uma forma de eu sonhar nessa perspectiva do reino. O segundo, ousar sonhar sob a perspectiva do reino, é aceitar as respostas do Senhor. Então, eu primeiro consagro, entrego os planos ao Senhor, aceito as respostas. Provérbios 19:21 diz, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito, diga comigo, o propósito de Deus. O propósito de Deus, um plano que está muito antes daquilo que eu imaginei. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, tudo o que você precisa já foi entregue nas regiões celestiais em Cristo. Então, quando eu confio que aquilo que Deus tem para mim e já foi entregue para o Senhor Jesus, aquele que me arrancou do inferno, e se aquele que me arrancou do inferno, ele quer construir uma vida muito melhor para mim, e eu confio nele, aquilo que está nas regiões celestiais vão ser colocadas no tempo para mim, que é onde eu vivo, porque a minha bênção, enquanto estiver lá, ela não muda a minha vida. O que muda a minha vida é quando aquilo que está na eternidade vem para o tempo.
E para vir ao tempo eu preciso estar envolvido em algo que seja muito maior do que a minha vontade. Hebreus 10:35 diz: depois de fazer a vontade de Deus, Ele vai fazer na sua vida o que Ele prometeu. Então, olha que tremendo, aceite as respostas de Deus, porque os planos do coração do homem são muitos, mas o que prevalece, diga comigo, o que prevalece é o propósito, o propósito. Deus, eu quero viver o teu propósito, eu quero viver os teus planos, porque se não fosse pelo teu amor tão grande, eu não estaria nem aqui. Se não fosse pelo teu amor, eu não teria perspectiva de futuro. Se não fosse pelo teu amor, a minha vida não teria mais sentido. A minha vida não teria sentido, eu estaria encaminhando de forma brutal e abrupta para o inferno, para a condenação eterna, para um final triste. Se não fosse pelo teu amor, Senhor, eu não teria sido livrado de tantas situações. O Senhor tem planos, o Senhor tem projetos, o Senhor tem um futuro, o Senhor tem um propósito para a minha vida e eu aceito esse propósito como algo melhor do que os meus desejos desenfreados. Como eu disse para você, os seus desejos, as suas obstinações, se Deus atendesse, muitas vezes poderia destruir uma família, porque às vezes você está obstinado por um relacionamento que para ele se concretizar, um casamento vai acabar. Você está obstinado por uma porta que se ela for aberta, alguém vai perder emprego. Ou seja, se tudo aquilo que vai satisfazer os seus desejos vai ferir alguém, e nós vivemos num contexto de uma igreja tão ensimesmada, antropocentrista, que pessoas oram para que os ímpios percam e eu ganhe. Então essa é a perspectiva. Eu vou tirar de alguém, e a perspectiva do reino é muito mais do que isso. Deus está dizendo, o que eu tenho para você, eu não preciso tirar de ninguém. Aliás, o que eu tenho para você é fazer de você alguém que gera um legado. E aonde você passar, bênçãos vão fluir. Aonde você passar, alguém vai beber águas que você vai deixar. Você vai deixar um rastro de poços no deserto. Você vai deixar um rastro de vida por onde passar. Sua família será abençoada por causa de você. O lugar que você trabalha será abençoado por causa de você. A cidade que você vive será abençoada por causa de você. Aqueles que estão em trevas encontrarão luz por causa de você. Por quê? Porque você ousou sonhar na perspectiva do reino. E por último, aquele que sonha na perspectiva do reino espera o melhor de Deus. Quantos aqui esperam o melhor de Deus? Você pode dar um amém aí? Você pode escrever um amém aí? Quantos esperam o melhor de Deus? Efésios 3:20 diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que já atua em nós. Uau! Tudo que você pede é nada perto do que Deus faz. Então, se você espera o melhor de Deus, e como diz Hebreus, ele diz, não lancem fora a vossa confiança, porque ela terá grande recompensa. Você precisa entender que a perspectiva do reino sempre vai ser além daquilo que você pensa e imagina. Por quê? Porque o que Deus preparou é muito melhor, é muito mais alto. Os caminhos dele são mais altos, os pensamentos dele são mais altos. Então, se você consegue ter esse entendimento e consegue sonhar na perspectiva do reino e não na perspectiva dos seus desejos, das suas obstinações de alma que você chama de sonho, se você conseguir abrir mão disso tudo, e claro, qual é o segredo para que eu possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida? É claro que para que eu possa viver isso, eu preciso apresentar o meu corpo como sacrifício, precisa morrer vontades, precisa morrer desejos, precisa ir à cruz. Muitas coisas da minha vida, porque se não morrer a minha vontade, como eu vou experimentar a vontade de Deus? Como duas vontades vão conviver no mesmo lugar? Então sonhar na perspectiva do reino só é possível quando nós entregamos, vamos à cruz juntamente com Ele, porque se com Ele morrermos, com Ele ressuscitamos, se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados.
Romanos 8, ele nos mostra isso de uma forma muito clara. Então, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, espere pelo melhor de Deus. E para concluir nessa manhã, como sonhadores na perspectiva do reino, afirmamos-nos e atuamos nesse presente confiando em uma manhã de grandes realizações. Deus tem coisas tremendas para fazer na sua vida. Ele tem sonhos, ele tem propósitos. Sua vida não é um acidente. Deixa eu falar algo. A sua vida não é um acidente. Deus sonhou com você. A Bíblia diz que ele já lhe conheceu no corpo de Cristo na eternidade. Aquele que me conheceu, me elegeu. Aquele que me elegeu, me marcou com antecedência para que eu fosse santo e amadurecido. Então a minha história com Deus não é um acidente. A minha história com Deus não é algo que acontece de um acaso e porque de repente eu tropecei e Deus me achou. Não, Deus sonhou comigo muito antes. A Bíblia diz o cordeiro que foi imolado, que foi oferecido como holocausto na fundação do mundo, ou seja, o homem estava sendo criado e Deus já estava sacrificando Jesus pela sua redenção. Então, você consegue imaginar algo tão grandioso, tão glorioso? Me envolver no sonho sobre a perspectiva do reino, é me envolver numa coisa muito maior do que aquilo que é a minha visão pequena. Muitas vezes as nossas visões são tão pequenas, tão rasteiras, que nós estamos brigando com o próprio Senhor. Muitas vezes nós estamos igual Balaão, brigando com Deus. Tem um anjo ali na frente querendo destruir, e Deus está usando a mula para não passar por aquele lugar, e você brigando porque está obstinado. Balaão estava obstinado pelo ouro de Balaque, e não pela vontade que Deus tinha para a vida dele. Deus estava dizendo para Balaão: Balaão, não adianta você ir nessa viagem, porque quem pode amaldiçoar quem eu abençoei? Quem pode lançar a palavra de maldição contra o povo que eu abençoei? Quem pode ir contra o Senhor? Agindo Deus, quem impedirá? Balaão, não entra nesse caminho, porque você vai entrar numa luta aonde você já perdeu. E quantas vezes Deus está lhe tirando de um caminho de morte, você brigando, você obstinado ali, brigando, lutando, machucando pessoas que Deus está usando para não deixar você sair nesse caminho de obstinação que você chama de sonho. Nesses desejos desenfreados que você chama de sonho. Balaão bateu na mula até a mula falar. A mula teve que falar com ele. Imagine um jumento falando. Porque aquele homem estava espancando aquele que estava salvando ele. E talvez você nesses dias esteja arrumando encrenca, brigando com pessoas, ferindo gente que Deus está ali usando para impedir você de sair nesse caminho de morte, nesse caminho de destruição. Talvez nessa manhã eu esteja falando com pessoas que estavam orando por sonhos que não são sonhos, que estavam brigando por sonhos que não são sonhos, que estavam ferindo a família por sonhos que são obstinação e destruição, e Deus usando pessoas para lhe impedir, para lhe segurar, usando seu pastor, usando seus líderes, usando sua família, e você já quebrou relacionamento com todo mundo, e eu venho hoje aqui lhe dizer: vá para a cruz, confia no Senhor, sabe, entregue seus planos a Ele, aceite as respostas dEle e espere o melhor dEle. Por quê? Porque Ele tem coisas muito maiores. Então hoje Deus convida você a se levantar e planejar ações de realizações de sonhos nessa perspectiva muito maior do que você tem vivido. Em Cristo nós somos chamados a sonhar os sonhos que Deus tem para nós, que são muito maiores, infinitamente mais do que aquilo que eu peço, do que eu penso, do que eu imagino. E Deus vai lhe fazer uma pessoa feliz, que onde você passar, um legado de vida vai ficar. Quando você chegar no seu ambiente de trabalho, as pessoas vão começar a ansiar pela sua vinda. Por quê? Porque a luz vai chegar, a vida vai se manifestar. Aqueles ambientes hostis
se transformarão em mananciais por causa de você. Olha que coisa tremenda. Os ambientes hostis, o ambiente da sua família, o ambiente do seu trabalho, não importa onde você está, talvez você orou um monte de tempo dizendo, Deus me tira desse lugar, ou então Deus arranca fulano que está me perseguindo. Sabe por que está perseguindo? Porque tem morte, porque precisa encontrar a vida que está em você. E Deus, a esperança para essa pessoa perturbada que está ao seu redor é você. Você não imaginou ainda, a esperança é você. A esperança dessa perturbação que tem dentro da sua casa é você. A esperança da perturbação nesse lugar onde você vive é você, porque feliz é o homem cuja força está no Senhor, o qual passando pelo vale de Baca transforma ele num manancial. Sonhe na perspectiva de Deus e transforme os lugares áridos em lugares de vida. Quantos recebem? Quantos hoje dizem, Senhor, eu quero abrir mão da minha obstinação? Sabe esse relacionamento que você está sonhando e pedindo para Deus? Peça para Deus lhe mostrar quantos prejuízos isso pode causar se der certo. Comece. É isso que está lhe arrebatando, que não está lhe deixando dormir, que você acha que é a sua vida. Ei, leva a sua vida para a cruz. Sabe, talvez você já espancou um monte de gente, e quando eu falo espancar com palavras, sofrimento, você já virou as costas para líder, para pastor, para pai, para mãe, para irmão. Todas as mulas, entre aspas, que Deus está usando para impedir você de entrar nesse caminho de morte, você está espancando. Até que a mula aqui está vindo falar para você, ei, acorda. Tem uma espada ali nesse caminho que vai te matar, te destruir. E todas essas mulas que você está espancando, entre aspas, as mulas entre aspas, são a forma que Deus está usando para te proteger. Acorda! Que tal começar agora, sair desse pesadelo e entrar no sonho que Deus tem para a sua vida? Pai, eu quero sonhar um sonho que influencie coletivamente. E só para finalizar, a palavra rema, a influência do reino em nós, fará com que estejamos envolvidos em sonhos e planejamentos que envolvem tocar pessoas com amor que recebemos do Pai. Que amor grandioso é esse? Como que eu posso manter isso só comigo? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo que tem lhe trazido preocupação e ansiedade será acrescentado na sua vida. Muito mais do que você imagina, segundo a vontade que Deus tem para você. Eu quero lhe abençoar nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, toca na nossa vida. E ao sairmos hoje para nosso trabalho, que essa palavra ela não seja apenas uma palavra que nós achamos interessante, mas ela possa ser espírito e vida e transforme o nosso coração, que possa mudar a nossa mente. Pai, nós nos arrependemos de tudo aquilo que nós chamamos de sonho e são apenas obstinação de uma alma caída, desejos desenfreados. Pai, nós abrimos mão de tudo isso para os teus planos, porque o Senhor declara em Jeremias 29:11, eu é quem sei os planos e os pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamento de lhes dar a paz. Não estou em guerra com vocês, e de lhes dar um futuro e uma esperança. Senhor, eu creio no meu futuro que o Senhor tem construído e na esperança que está nas tuas mãos para o meu coração. E que assim seja na vida de cada um dos meus irmãos. Eu os abençoo e eu quero profetizar que a sua vida será um caminho de legados, aonde poços de vidas vão fluir por onde você passar. E o Senhor vai transformar os ambientes mais inóspitos
em milagres através da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Quantos recebem, quantos creem que a sua vida, ela será um legado, e aonde você passar, uma trilha de poços no deserto vai ficar. Isaac deixou Ezeque, deixou Sitna, poços de águas para os filisteus, até que um dia os filisteus foram em Berseba conversar com ele, dizendo para ele: agora sabemos que tudo que você faz é abençoado. Abençoa nossas vidas. Abençoa nossas vidas. Você vai chegar no momento, e a Bíblia diz que quando Isaac abençoou os filisteus, Deus deu outro poço para ele, que ele chamou o poço do juramento, Berseba. E lá em Berseba, Isaac prosperou. Deus tem um lugar tremendo para você. Amém? Sonhe na perspectiva do reino, e você nunca vai acordar com dor de cabeça. Sonhe na perspectiva do reino, e a sua vida, além de ser feliz, vai deixar felicidade por onde passar. Vai transformar os lugares mal cheirosos em lugares com o perfume de Cristo Jesus. O bom perfume de Cristo que está em você vai encher os seus ambientes com um perfume gostoso, o perfume que vem dele. Deus te abençoe. Shalom, shalom a todos. Rogério, bom dia. Solange, Amanda, bom dia a todos vocês, queridos. Tenham um melhor dia, melhor semana, o melhor tempo, porque na perspectiva do reino nunca dá errado. Ele diz: eu tenho um futuro e uma esperança para você. Amém? Beijo no coração de vocês. Deus os abençoe.